Agora a gente vai estudar, então, Filipenses e Colossenses, tá? Então a gente perdeu uma aula por causa da campa e daí semana que vem vai ser a nossa última aula com o Caio, ele vai dar a permissão de ódio. Vocês estão vacilando. Mas hoje a gente vai estudar Filipenses e Colossenses. Quem aqui já leu algum desses livros, ou os dois, ou... Quem já leu algum desses dois? Levanta a mão assim, ó, pra eu ver, só pra... Tá bom. Do que eu vi aqui, tá metade, assim. Beleza. Então, antes de começar a aula, nossa aula 7, a gente vai fazer o Kahoot. Mas o Kahoot, dessa vez, por eu ter ficado sentido ontem, semana passada, eu fiz um Kahoot bem difícil. Então, faça grupo com quem já leu o livro. E vai ter bis. Aí. Então, peraí. Vai. Então, monta aí o time de vocês. Eu vou colocando aqui. Ó, pega uma aí com o celular. Ó, 1, 2, 3, 8, 9. Daí se quiser ler o QR Code aqui. Bora lá, 2 minutinhos, hein? Então, ó, um time aqui, certo? Um time aqui. Vocês dois só? Vamos ver se vai dar, peraí. Senão depois vocês fazem lá, porque esse máximo 10, tá? Então, um aqui, 2, 3. Você tem um super grupo? Tá bom? 4. Quem tem grupo aqui? Quem é o grupo aqui? 5, 6. Vocês são grupo? Vai vocês 4 então. Vocês estão aqui. 6. Quem tem o grupo aqui? Vocês têm qual grupo? Precisa novos aqui? Visitante? Ó, tem 2 visitantes aqui. Quem pode agregá-las? Elas vão fazer aqui. Valeu. Você tá com quem? Você tá sozinha? Faz com eles ali então, ó. Os moleques lá. Chega aí. Então vai, ó. Temos... Ó, faz aí, ó, com eles. Então vai, hein? Temos 6. Falta mais alguém aí? 6. 7. Vai, hein? Mais 2 minutinhos. Vocês já entraram? Já entraram? Já entraram? Já entraram já? Já entraram aqui? Já entraram? Entraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tá, hein? Vamos começar então. Acho que todo mundo entrou. Pô, só uma dúvida. Vocês não estão me enganando e fazendo 2 times no mesmo time, né? Vocês não estão fazendo isso, né? Quem tá com o celular aí? Vamos ver. Ó, se estiverem me enganando, eu vou comer o bicho sozinho. Então vai, vamos começar. Estão preparados? Ó, vai começar, hein? Já fica de olho aqui. Aí. Começou. Ó. Tem uma musiquinha aqui. Bora, 6 respostas. 7. Vamos ver. Tem alguém aí que não colocou? Aí. Então, só 3 acertaram, hein? Muito bem. Bora, próxima.
Vai lá, vai lá. Quais são os dois nomes mencionados como servos fiéis em Filipenses? Bora. E aí? E aí? 3 respostas. 4. 5. Vai, ó. 6 segundos. Falta a resposta ainda. Falta a resposta. Boa. Vamos ver. Quem que eu nicknei? Vocês? Boa. Então, próximo, hein? Ó, próximo, tá na tela. Qual a passagem bíblica famosa em Filipenses que fala sobre tudo pós aquele que fortalece? Vai, essa é clássica, hein? Bora. 15 segundos. Vai, vai, vai. 6 respostas. Falta. Aí, foi. Boa, vocês são afiados. Isso aí. Então vai, hein? Próxima. Vamos ver quem tá na frente agora. Ixi. Quem que é hoje? Sei lá, Egil. 6, boa. Então vai, hein? Próxima. Paulo escreveu a carta aos Filipenses como um agradecimento por uma oferta financeira. Falta um, falta um. Aí, foi. Vamos ver. Essa eu peguei você, hein? Bora! Ixi! Nickname foi lá pra baixo, hein? Quem que é o... Mano, eu não sei o que é isso. Mas o que é isso? Você entende também, ô? Mas que é show o talão, velho? Quem que é? Quem que é? Boa. Então vai. 5 de 9. Qual doutrina é apresentada na carta para os Filipenses? Bora. Uma resposta só. 2, vai. 10 segundos. Falta metade ainda. Vamos ver. É só um acertou. Aê, essa eu peguei todo mundo, né? Caramba, velho. Boa. Parabéns. Agora, eu acho que é inicial de vocês, é isso? Boa. Ó lá. Então vai, hein? Próxima. Quem foi responsável pela evangelização e edificação na igreja em Colossos? Ué, é Paulo? Cadê Paulo aí? Eu deveria ter posto Paulo, né? Ninguém acertou! Aê! Boa, ponto pra mim. Bora. Então, ó, não muda nada, ninguém acertou. Beleza. Então vai, hein? Mano, eu sou muito mal, né? Então vai, próxima. 7. Qual era o problema específico que Paulo abordou na carta aos Colossenses? Qual era? Vai lá. Bora. Qual era a heresia? Aê! Eu já dei a resposta sem querer para a heresia. Era heresia, tá bom. 4. 4 acertaram, hein? Vamos ver. Olha lá, o grupinho lá do fundo passou, hein? Mas tá próximo, hein? Ó, penúltima, verdadeiro ou falso? A carta de Colossenses é considerada uma das cartas da prisão de Paulo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Aê! Ó, metade, hein? Então vamos ver aqui como tá. As minhas passaram. Olha lá, tá apertado, hein? Agora, ó, quem fizer, ganha, hein? Ó, os 3 primeiros ali estão bem próximos, hein? Então vai. Quem foi mencionado como um companheiro de prisão de Paulo na carta aos Colossenses? Dez segundos.
Vamos ver. Boa. Então vamos ver quem que... A gente teve uma resposta certa só nessa. Então vamos ver o pódio. Terceiro lugar. Terceiro lugar foi... Não sei o que é. Primeiro... Aê! Ó. Parabéns, meninas. Boa. Ó. Essa foi boa, hein? Melhorando. Beleza, beleza. Então vamos começar lá. Vamos lá, vamos lá. Agora acalmou. Ó, eu tô melhorando no carro, hein? Primeira vez que eu consegui fazer todo mundo errar. Gostei. Mas é isso aí. Então, ó. Temos uma pequena introdução aí nas cartas que a gente vai ler hoje. A gente vai estudar hoje. E vamos lá. Então, já vai começar com as cartas aos Filipenses, tá? Então, aqui, ó, aquele mapa lá que eu mostrei na outra aula. Filipos está ali em cima de Troade. Então, se você ver aqui, foi a segunda cidade que Paulo visitou, tá? Então, vamos ver um pouquinho do contexto histórico da cidade de Filipos. Bom, então Filipos se localizava ao leste da antiga província da Macedônia. Então, vocês lembram na aula anterior do Caio, que ele falou sobre Tessalônica, né? E vocês lembram que quem fundou Tessalônica ali foi o pai de quem? Alexandre o Grande. Filipos foi fundado... Ah, não, desculpa. Tessalônica foi uma cidade fundada por Alexandre. Filipos foi o pai dele que... Eu inverti. Foi o pai dele que fundou, tá? Então, era o rei Filipe, né? Vocês podem imaginar. Então, tipo, colocou o nome dele na cidade. E Filipos foi a primeira igreja estabelecida por Paulo na Europa, tá? Então, hoje se localiza ali no território grego, tá? E Filipos, naquela época, era um posto militar romano. Então, você imagina como que era lá, né? Tipo, o climinha favorável para Paulo pregar ali, certo? Ironia, né? Tipo, não era. E tanto que Paulo está preso aonde? Quando ele escreve para os filipenses? Em Roma. Então, você vê que ali não era um ambiente favorável para Paulo pregar, e mesmo assim ele vai lá e prega e funda a primeira igreja. Então, isso a gente já pode ver, né, como Paulo era um cara, no mínimo, corajoso ali, né? E ali era conhecido por ser uma província, né, uma colônia de veteranos romanos, tá? Vamos lá, gente. Tá, e a igreja de Filipos era uma igreja, era uma comunidade vibrante e generosa, tá? Então eles já tinham ajudado 2 vezes Paulo financeiramente. Então tinha uma pergunta lá no nosso quiz. E sim, Paulo escreve aos Filipenses como uma forma de agradecimento por eles terem feito uma oferta a Paulo enquanto ele estava preso em Roma, tá? Então esse é um detalhe bem importante. E como outras cartas de Paulo, que Paulo é muito duro, né? E a gente viu isso na nossa última aula. Filipenses é uma carta um pouco diferente, né? A igreja de Filipos era uma igreja top, assim, eles não tinham muitos problemas ali, era uma igreja bem generosa, e Paulo, ele antes de entrar nisso, aqui a igreja de Filipos, olha como ela é bonita, top, esse é o shopping de Filipos, brincadeira, e aqui vocês podem até ver, vocês que estão na escola, vocês sabem mais que eu, mas aqui é meio construção greco-romana, né? Tem esses pilares, esses arcos, assim, então é bem característico daquela região. Hoje não existe mais nada, é só isso, ruínas, mas foi um ponto muito importante, foi uma cidade muito importante naquela época. E qual que é o propósito, então, de Paulo escrever a carta, né?
Então, Paulo, como eu disse, né, Paulo teve 2 vezes ajuda dos filipenses financeiramente. E quando ele foi preso em Roma, então a igreja, por Epafrodito, até vi os caras zoando aqui, mano, quem que é Epafrodito e tal? Sim, tem Epafrodito. E por meio de Epafrodito, eles mandam uma oferta para Paulo lá na prisão de Roma. Então, isso também é muito louco, né? Porque Epafrodito é um cara bem top também ali. A gente vai ver um pedacinho que Paulo fala dele. E, mano, imagina isso, você tá indo visitar um cara que foi preso por pregar o evangelho e você vai até a cadeia levar uma oferta para ele. Então, tipo, mano, os caras eram muito corajosos, né? Você vê. E quando Epafrodito estava com Paulo lá na cadeia, ele quase morreu, ele adoeceu gravemente, né? E daí Paulo fala que Deus poupou a vida dele, e ele se recuperou, e daí ele que levou essa carta de volta aos filipenses. Então, os filipenses deram uma oferta para Paulo, quando ele estava na prisão, e daí Paulo escreveu a carta e mandou de volta pelo Epafrodito. É uma carta extremamente pessoal, a gente vai ver. Então, ela é extremamente, assim, tipo, profunda, mas também ele pontou algumas coisas ali, né, que estavam acontecendo na igreja de uma forma bem carinhosa. Então, né, sobre rivalidade, ambições pessoais, sobre judaizantes, ensino dos judaizantes, o perfeccionismo e a influência de libertinos antinomianos, tá bom? Então, vamos ver. E antes de entrar na carta em si, Filipenses introduz uma doutrina que eu coloquei lá, vocês vão lembrar qual, que é a kenosis. Alguém acertou essa? Acho que foi só uma, vocês só acertaram, né? Kenosis é apresentada em Filipenses e é uma doutrina extremamente importante, tá? E o que trata? É a auto-humilhação ou auto-esvaziamento de Cristo, tá? Kenosis vem do grego, que é se esvaziar. Então, o que Paulo fala aqui, ó? Filipenses 2, 5, 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Beleza? E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, esse que está em amarelo aí, a gente, né, vai entender um pouquinho melhor. Queria a ajuda de vocês aí. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O que Jesus se esvaziou? Isso é uma pergunta, e não retórica. Quero saber. A sua glória. E aí? O que vocês acham? Pode chutar, mano, que pode errar mesmo. Ninguém quer bom. Eu vou falar então, vai, ó, falaram glória lá. Vocês acham que é tipo da divindade dele? Esse, tipo, ele era Deus divino e ele se esvaziou. Vocês acham que pode ser tipo a divindade que se esvaziou? Sim? Não? Vamos ver. Bom. Tinha pergunta aqui. Então, eu perguntei, a divindade não é divindade. Por que não é divindade? Porque a gente sabe que Jesus aqui na Terra, ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Como a gente sabe disso? Porque aqui, em Mateus 2, 5, 11, fala: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico. Lembra daquela história? Que Jesus está lá, e os caras pegam no... Eu até falei lá na nossa aula dos evangelhos, os caras abriram um pedaço do telhado lá e jogaram o cara lá dentro. Então, é essa passagem. Filho, seus pecados estão perdoados. Isso Jesus falou, né? Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Por que Jesus perguntou isso? O que era mais fácil? Para eles dois, mas assim,
Não ia ser mais fácil só pegar e falar assim, mano, levanta e anda? É tipo, era um milagre, top. Mas era muito mais fácil ele falar isso. O cara paralítico ia levantar e sair andando. Mas o que ele fala quando os seus pecados estão perdoados? Por que ele fala isso? Porque só Deus pode perdoar pecados. Então, mesmo que Jesus fosse homem aqui na terra, nunca deixou de ser Deus. Porque ele perdoou o pecado daquele paralítico. Então ele fala, levante-se, pega o maca, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, ou seja, eu, como Deus, aqui na terra também tenho autoridade de Deus, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Ele se andando. Então, não foi da divindade que Jesus se esvaziou. Nunca. A gente não pode pensar isso. Jesus nunca deixou de ser Deus. Na verdade, você falou e matou certo. O que ele deixou foi a sua glória. Toda a glória que ele tinha ali, antes de descer aqui na terra, ele se esvaziou. E ele desceu como o quê? Filho de carpinteiro, pobre, uma região, cara, imagina aquela região, tipo, extremamente seca, sem luxo, sem nada. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. O que esse rico significa? Tipo, isso aqui é prosperidade, teologia da prosperidade? Sabe, tipo, os caras que falam assim, você começa a seguir Jesus, ó, tá aqui, ele vai te deixar rico, ó, doa seu dízimo e é isso que ele tá falando. O que esse, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. O que é essa riqueza? Boa, é riqueza espiritual. Então, a Bíblia é muito clara. A Bíblia, assim, não tem segredo, né? E aqui, ó, nós devemos nos esvaziar de qualquer glória terrena, ganância, poder e sermos servos igual Cristo foi. Isso que Deus espera de nós. Então, às vezes vocês também não pensam assim, nossa, mas o que Deus quer de mim? Nossa, tipo, às vezes eu tenho dificuldade de entender o que Deus espera de mim, né? E aqui tem um ponto bem legal. Que Deus quer o quê? Que você não pense em glória aqui na terra. Deus não quer que você seja, mano, celebridade, cara ricão, CEO. Não é isso que Deus espera de você. Deus espera que você seja servo, igual Cristo foi. Cristo, ele podia ter descido aqui, mas ter acabado com tudo. Tipo, é Deus, entendeu? Ele podia ter... Não, Deus se entregou numa cruz pela gente, tá? Então, mas obviamente que a gente, pecador, né? Nosso coração enganoso, a gente sempre busca a glória, né? E eu estaria sendo até hipócrita em falar que às vezes eu não caio nisso também. Pô, eu quero crescer, eu quero ser chefe, eu quero, né? Não é isso que vocês estudam, vocês não estudam também para, tipo, pô, ter uma boa profissão e crescer na profissão e... Não tá errado isso. Mas o errado é isso ser o seu maior objetivo de vida. É seu foco. Quando isso é seu foco, cara, esquece. Tá? Então, essa é a doutrina da kenosis. Ô, gente, ó, aí atrás. Vamos concentrar aqui, senão vou fazer igual o Caio, hein? Vou trazer vocês aqui pra frente. Mas, ó, então, essa é a doutrina da kenosis, tá? Então, ou kenosis, não sei. Então, acho que a maioria que não sabia, né? Então, é exatamente isso. Beleza? E eu quis trazer, isso está no capítulo 2 de Filipenses, mas eu quis trazer antes porque ela é extremamente importante, então eu queria passar com calma essa parte aqui. Mas agora, entrando então no primeiro capítulo, então, de novo, aqui a gente vai passar rápido assim, tá? A gente vai passar meio que no geral do capítulo 1 e todos os capítulos, então depois eu espero que vocês peguem esse material, eu vou mandar pro Du hoje, não posso esquecer. E pega isso e lê com calma. E quando você for ler, de fato, o livro lá em Filipenses, você usa esse material simplesmente para te guiar. Tá? Então aqui a gente não vai passar. Tanto que tem um pastor que eu gosto bastante, chama Emílio Garofalo. Vocês conhecem? E ele tem, assim, por exemplo, uma pregação só de Filipenses 1 ao 11 de 50 minutos. Então, assim, não dá pra gente detalhar a fundo as coisas, mas dá pra gente passar rapidão. Então, Paulo começa com uma carta agradecendo, né? Então a gente lembra que é uma carta que está agradecendo aos filipenses por uma oferta lá que ele estava na prisão, tá? Então aqui é muito legal que ele fala, toda vez que me lembro de vocês, eu agradeço ao meu Deus. Então assim, aqui já mostra que Paulo era um cara que realmente orava muito,
né? E isso me fez pensar, cara, eu não oro assim, tipo, eu não oro o tempo todo. Eu não fico agradecendo a Deus por coisas que eu deveria agradecer, né? E Paulo sim, Paulo mostra pra gente, toda vez que me lembro de vocês, tá? E depois ele já começa assim, ó, essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, nossa, tá quente aqui, né? Se vocês quiserem abrir um pouco aí, tô suando. Então aqui, ó, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Então aqui, ó, é conhecimento e percepção. Então não é só você ficar lá orando e louvando e cantando e, sabe, uma coisa meio emocional. Não. Aqui é conhecimento e percepção para discernirem o que é o melhor, tá? Então, realmente é racional aqui. Não é algo espiritual só. É racional. A fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Legal? E daí, ele já emenda aqui no primeiro capítulo com uma coisa assim que eu fiquei pensando essas semanas aí que eu estava fazendo, que é viver versus morrer, tá? Então, ele fala assim, ó, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Acho que você já deve ter ouvido essa parte, né? Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir, ou seja, morrer, estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo, ou seja, no corpo de Cristo. Continue vivo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Então, ele traz uma reflexão que, cara, pra gente é muito louco, né? Tipo, mano, se eu tiver uma arma aqui, fala assim, ó, você quer morrer ou viver? Você vai falar, viver? Tipo, alguém aqui vai desejar morrer agora? Não, né? E assim, a gente ouve... O que é? Isso foi pesado. Mas enfim, daí... E assim, pra gente, realmente, a gente não tem essa percepção que Paulo tem de que assim, cara, eu, sendo cristão, pra mim é muito melhor morrer, porque eu já vou estar com Cristo. E Paulo tem essa percepção. E a gente não. E assim, tem até histórias que a gente trata como uma tragédia, que realmente é uma tragédia, né? Por exemplo, recentemente teve um curso para pastores aqui na igreja, nessa igreja mesmo. Ó, gente, vamos lá. Tá muita conversa aí atrás, hein? E daí tinha um casal, que o marido era pastor, daí tinha esposa e tinha 2 filhos. Eu não sei se vocês ouviram falar dessa história, faz pouco tempo. E assim, teve uma tragédia mesmo, que eles estavam vindo de carro para a igreja e teve um acidente e eles caíram, o carro caiu, acho que um carro bateu neles e eles caíram numa valeta assim, só que tipo, era no meio do nada e ninguém conseguia encontrar o carro, então tipo, o carro ficou lá não sei quantos dias e assim, o marido, o pastor e a esposa dele morreram no acidente e os filhos ficaram vivos. Né? Imagina, e daí eles foram encontrados com vida, né? Depois de dias. Então imagina você, criança, ficar no mesmo carro do seu pai, né? Que os pais morreram ali, e você ficar dias ali, né? E isso é uma tragédia, né? Uma tragédia. Mas assim, quando você tem a percepção que, cara, você é cristão, e você tem uma vida inteira com Cristo, você não começa a ver assim, tipo, nossa... cara, é muito melhor ficar vivo. Você começa a ver que nem Paulo, que, tipo, pra mim morrer é lucro. Tipo, eu vou sofrer se eu ficar nessa terra, né? E a gente vê exemplos diversos. Quem já viu isso aqui? Alguém sabe o que é isso? Isso foi em 2015, se não me engano, no Egito. Todos esses caras em laranja são cristãos e eles foram decapitados nesse vídeo. Todos eles, tá? Por causa...
E daí esses caras de preto, eles são, acho que, islâmicos. E esse vídeo, ele é extremamente chocante, porque eles realmente morrem, eles são decapitados ali nessa praia, por simplesmente serem cristãos ali no Egito, tá? E você vê que eles estão ali com a cara, essa imagem tá bem boa, né? Mas, enfim, a cara deles ali tá, assim, em paz, né? Obviamente que eles iam estar com medo, mas, assim, eles estavam em paz porque sabiam que eles estavam morrendo por uma causa muito maior e eles iam passar a eternidade com Cristo. Então, a gente tem que começar a ter essa percepção também. Não estou falando que vocês têm que desejar morrer, obviamente que não, mas a gente tem que começar a entender que a nossa vida, de fato, a vida que vale a pena é a vida que vai vir. E a gente tem que viver aqui nessa terra, com os pés na terra, mas com a cabeça lá no reino. E quando a gente começa a ver isso, a gente começa a perceber que, cara, a gente não é daqui mesmo, né? A gente não é dessa terra. Bom, então, depois disso, ele entra então com o tema de humildade, tá? Que faz muito sentido depois disso, né? E ele começa a explorar o kenosis, que a gente já estudou, né? E lá naquela época tinha duas mulheres, a Evódia e a Sintique. Dois nomes bem bonitos aí, ó. A gente vai pensando em ter filho. Chama Evódia, para de brigar com a sua irmã Sintique. Que é o que estava acontecendo. E elas estavam brigando, devia ser por macho. Não tô zoando, mas não fala isso. Mas elas estavam brigando. Então, Paulo aborda esse tema, né? E daí ele fala assim, ó, completa a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Então ele ensina que, assim, a gente como corpo de Cristo, cara, vai ser fácil lidar com certas pessoas? Com todo mundo aqui na igreja? Não vai. Tipo, mano, a gente é humano, a gente é pecador, a gente pensa diferente. Ai, bicho. A gente pensa diferente, cara, a gente não é igual. E, obviamente, você tem amigos e tem aquelas pessoas que você, beleza, cumprimento de longe, assim, né? E é normal. Só que, assim, o que a gente não pode é criar intriga dentro da igreja. E Paulo fala, ó, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Então, esse ensinamento tipo humildade. Cara, seja humilde. A gente já tinha falado isso em uma outra aula, de considerar o outro superior a si mesmo, então Paulo repete aqui, tá? E daí ele entra com a teologia da kenosis. Então, se Jesus, que era Deus, ele se esvaziou da sua glória, muito mais a gente, que nem tem glória, a gente tem que ser humilde, né? E daí ele fala, façam tudo sem queixas nem discussões. Cara, eu acho que isso é extremamente difícil, né? Tipo, eu não sei, mas eu sou um cara que eu luto muito com murmuração. Então, quem me conhece há mais tempo sabe que, tipo, mano, normalmente eu reclamo, principalmente quando tem que fazer coisa que eu não gosto. Falo, mano, não acredito. Então, assim, aqui Paulo fala, façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Filho de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo. Então, olha a resposta que Paulo coloca aqui pra gente. A gente tem que brilhar no meio de uma geração corrompida. E isso em qualquer lugar, né? Vocês que estão na escola lá, cara, eu fico até assustado, assim, tipo, com as coisas que eu vejo na minha época, né? Uma pessoa muito antiga, muito velha, mas eu tenho 10 anos, acho que mais que vocês, mais ou menos, assim. E na minha época, assim, não era exatamente como é hoje. E eu vejo, assim, né, como o mundo está caminhando, né, assim, é depravação total, né? Por exemplo, eu tenho 3 sobrinhos e eles estão na escolinha que hoje não tem mais banheiro masculino e feminino. Tipo, você vai no banheiro junto com menina. E, cara, pra mim isso é muito louco. Não sei se pra vocês também é. Só que é isso que o mundo quer. O mundo, ele quer, tipo, por quê? Porque, mano, na verdade, isso quer não, mas essa idade a pessoa nem tem gênero ainda. Entendeu? Ela nem sabe se é homem ou mulher, então por que vai separar? Então é isso que o mundo quer. É isso que o mundo quer levar a gente. E a gente tem que ser contra isso. A gente tem que ser diferente, a gente tem que brilhar
como estrelas do universo no meio dessa geração corrupta, tá? E assim, obviamente que nosso maior exemplo é quem? É Jesus, né? É o maior homem que viveu aqui. Mas, cara, você se assemelhar a Jesus é muito difícil, né? Pô, Jesus era perfeito. E daí ele traz a história de Timóteo e Epafrodito. Assim, uma história bem curta, assim, na verdade ele só cita. Mas eram dois caras tops ali, tá? E qual que é a importância de termos pessoas exemplares à nossa volta, né? Ele fala assim, ó, se espelhem as pessoas que são exemplos ali, tá? E qual que é a importância? Então, assim, por exemplo, eu acho que se vocês estão aqui, provavelmente, não sei, eu não era assim, mas provavelmente os pais de vocês são cristãos, certo? Tem alguém que não, os pais não são cristãos aqui? Ninguém? Bom, se tiver com vergonha de falar, não precisa. Mas, enfim, então, a maioria aqui, os pais são cristãos, e a gente tem que se espelhar nesses exemplos, porque eles são mais próximos. Então, essa é a importância de a gente... Pô, você viu uma pessoa fera ali, um cara que, pô, seu discipulador, uma pessoa que você vê que o cara é sério com Cristo, você tem que ficar perto dele. Por quê? Porque assim você vai começando a se assemelhar a essa pessoa. Tá? Legal? Daí, dito isso, ô louco, não é possível. Caramba, mano. Beleza. Tá, então a gente vai parar aqui no capítulo 2. São 2 capítulos a mais, né? Vai até o 4. Então vamos pro intervalo, depois a gente volta aí rapidão. Quem era Paulo? Quem era Paulo? Sem ler aqui. Quem lê? Para de ler. Nossa, estou lendo, para de ler. Quem que era Paulo? Alguém sabe quem era Paulo? Antes da conversão? Saulo. Fariseu, judeu, perseguidor. Uma pessoa. Aê, acertaram tudo. Então, aqui Paulo faz uma breve introdução de quem ele era. Por quê? Porque ele vai abordar o tema de confiar na carne versus confiar no Espírito, né? E o que é confiar na carne? Então, Paulo está retomando aquele assunto, né, dos judaizantes que ainda acreditavam muito na lei mosaica. Então, eles estavam muito debaixo da lei mosaica. E Paulo começa a, de novo, falar sobre isso, né? E ele fala, tipo, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, ou né, na lei. Daí ele fala, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, Paulo se coloca como irrepreensível da lei. Ou seja, pensa num cara que era judeu. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Então, para ele que se achava que estava lá no lucro, na lei, cumpriu de cabo a rabo ali, e falou assim, cara, isso aqui é perda. E pior, olha o que ele fala. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Ele perdeu tudo. Ele era um cara de status, ele era um cara ali na igreja que, pô, era o Saulo, perseguidor, que ele, assim, se vê em Atos, ele tinha até ele tinha alguns privilégios para pegar cartas que eram enviadas para ele saber quem que era cristão, ir lá e perseguir e matar. Então Paulo era assim, fez um cara desse, ele perdeu tudo por causa de Cristo. Daí olha que ele fala, eu os considero como esterco. Mas sabe o que é esterco? Obrigado. Exatamente isso. Para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Aqui ele está falando assim, cara, o que está na lei é o passado. Acabou. Acabou aonde? Onde acabou? Aonde acabou? Onde acabou? Hã? Ninguém sabe? Onde acabou a lei? Assim, ó. Mano, a lei mosaica. Com Jesus. Então, tudo que tinha ali da questão de alimentos, da questão de guardar o sábado, aquelas coisas que pressionavam, não sei o que. Mano,
agora a gente está debaixo da graça, tá? E é isso que a gente tem que ter em mente. Obviamente que hoje, assim, a gente não... A nossa igreja é bem tranquila, mas assim, você vê até, por exemplo, os adventistas. Alguém conhece o adventismo? Tipo, até hoje, eles guardam o sábado, eles não comem carne de porco, né? E assim, cara, por quê? Porque, mano, eles ainda acham que eles têm que cumprir a lei. E Paulo fala, tipo, claramente, mano, que era da lei, tipo, mano, aquilo já ficou pra trás, mano, a gente tá debaixo da graça. É outra história agora, né? E daí, ó, beleza, então ele fala sobre a graça e agora ele traz, então, vivendo a paz e a alegria de Cristo Jesus. Você vê, assim, você tem que parar pra pensar que Filipenses, como outras cartas de Paulo, é uma carta, tá? Vocês já receberam uma carta? Ou já escreveram uma carta? Já? Você já? Pra quem você escreveu? Ah, fofo. Mano, aí ó, é um cara, mais gente já escreveu já? E mano, vocês já receberam uma carta? Já receberam? E como que vocês receberam a carta? Daí vocês sentaram lá pra ler a carta, daí mano, você lia tipo, sei lá, o primeiro... Oi? Oi? O quê? Não, você lê normal, mas assim, você lê a primeira parte e para. Você fala, tá bom, lê a primeira parte, depois eu volto e leio o resto. Você faz assim? Não, né? Pô, se você receber uma carta, você vai ler a carta inteira. Pensa que as cartas, né, que Paulo escreve são cartas. Então, teoricamente, a gente não tem que ler por capítulo, a gente tem que ler a carta. Que nem a gente faz quando a gente recebe uma carta, né, que tá praticamente extinta. Mas é isso. Então, se você ler a carta, se você pegar lá meia hora e ler uma carta inteira, você vai ver que ela tem totalmente um sentido ali entre os capítulos, né? Porque é a mesma carta. Então, aqui, a gente vê que ele fala, então, da graça de Cristo e fala assim, mano, você pode viver em Cristo e ter paz e alegria. Isso é uma coisa que, assim, é uma coisa que eu demorei muito para realmente entender, tá? E assim, eu não tô cobrando que vocês saibam disso, mas viver em Cristo é viver alegre. É viver em alegria. E a maior alegria. E assim, muitas vezes eu ainda me pego, tipo, cara, sofrendo ali, e eu falo assim, mano, por que eu tô sofrendo, velho? Eu sou cristão, mano. Tipo, Jesus morreu por mim na cruz, eu não preciso sofrer. Eu posso ser alegre, eu posso ser feliz em Cristo. Né? E é a única alegria realmente verdadeira, duradoura. Tipo, mano, qualquer outra alegria do mundo, ela é passageira. Alguém fala alguma alegria aqui que é eterna. Tipo, mano, sem ser Cristo. Qual que é, mano? Uma alegria que assim, velho. Mano, olha o meu time, velho. Ganhando tudo, foi lá pegando o Botafogo hoje. Ah, eu tô triste. Viu? Não traz alegria, mano. Então assim, se não for Jesus, mano, não tem alegria, tá? Então, ele fala isso, ó, alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Cara, eu tava falando com a minha esposa isso hoje. A gente tem que ser feliz. Feliz. Tipo, mano, é isso que eu quero bater no ponto de vocês, assim, ó. Às vezes vocês acham que, pô, vir pra igreja, daí, tipo, nossa, fica pegando o pé, a gente, pô, fala, não sei o que, vocês ouvem uma pregação meio pesada e tal. E esses com, nossa, tão difícil. Cara, seguir a Cristo é viver feliz. Porque você tem uma garantia. E quando passar isso aqui, essa terra e tal, mano, você está garantido com Cristo Jesus. Viver ao lado de Cristo Jesus. Mano, não tem coisa mais feliz que isso. Entendeu? Enfim. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fatura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquilo que me fortalece. Tá aí. Eu não estou falando aqui que você, aceitando a Cristo, você vai sempre estar feliz. Porque, pô, agora você é alegre o tempo todo, não é isso. Tanto que a Bíblia fala que a gente vai passar por tribulações.
A gente vai passar perseguição, e se você não estiver passando por nenhuma mínimo de perseguição, que nem precisa ser uma perseguição, mas alguém olhar pra você e tipo, falar, nossa, você é cristão? Você é crente mesmo? Você vai na igreja e tal? Cara, se você não passar o mínimo disso, você tem que rever sua vida. Porque aqui a gente tem que ser diferente. E se as pessoas te olham como qualquer outra, na escola, é mais o fulano ali. E não parar e realmente olhar e falar, mas esse cara é diferente. Então alguma coisa está errada na sua vida. É um momento de se ligar o alerta aí, tá? E assim, isso vai acontecer, e é bom que aconteça. Paulo fala, é bom que você sofra uma perseguição, que você tenha tribulações, porque você está sofrendo em nome de Cristo. Entendeu? Ó, vamos lá, ó. Vamos lá, comigo aqui, hein? Beleza? Então, ele termina essa carta, né, trazendo isso. A gente pode viver em paz e na alegria de Cristo Jesus. Tá legal? Então, é basicamente esse esqueleto de Filipenses, tá? É isso que ele traz pra gente. Então, você vê que é uma carta muito mais tranquilinha do que outras, assim, ela é mais alegre e tal, mais gostosinha, assim, de ler. Mas ela traz pontos extremamente importantes pra gente realmente refletir com calma. Então, quando você estiver aí na sua casa, que você for pegar esse material e for ler, pegue esses pontos e reflita, sozinho. Reflita lá, né? Eu estou sendo alegre em Cristo? Eu estou tendo uma união com meus irmãos em Cristo, lá na igreja? Eu estou, tipo, né, convivendo bem? Eu estou tendo muita rixa com as pessoas? Então, são vários pontos aí legais, e principalmente aquele, né, que a gente falou lá, que teve o tenso no viver versus morrer. Então, é bom que vocês parem um pouco depois e reflitam sobre isso. Beleza, então vamos agora correr para dar tempo. Carta aos Colossenses, tá bom? Bom, onde fica Colossos? Fica aqui, ó, entre Listra e Éfeso. E por que tá ali, ó, tipo, por que não tem ali onde Paulo passou assim? Por quê? Ele não foi? Você acha que ele não foi? Você falou? Está certo. Paulo não foi para Colossos. Então, por que ele escreveu? Porque outra pessoa foi lá. E quem que era? Tinha essa pergunta no quiz. Quem que era? Epáfras. Boa. Então foi Epáfras que foi lá e fundou a igreja, não foi Paulo. Isso vocês não sabiam, né? Aí, ó, já aprendeu uma coisa nova. E Paulo está preso, então isso também é uma outra pergunta do quiz. Então, sim, a carta de Colossenses é aquelas cartas da prisão de Paulo, quando ele estava preso. E, então, ele escreve essa carta porque ele recebeu essas informações que a igreja de Colossos estava passando por um momento lá, e ele decide escrever. A gente vai ver quais eram, né, qual era a causa principal lá que Paulo escreveu. Então, né, um contexto histórico rapidinho aqui. Colossos, mano, era uma cidade Sumaré. Tipo, mano, não tinha nada, assim, não, Sumaré tem coisa, mas assim, tipo, tô falando assim, mano, é uma cidade meio ok, assim, sabe, não tinha muita coisa, era um centro comercial tradicional, porém naquela época já estava em decadência, então, tipo, não acontecia muita coisa ali, né, e atualmente a região se localiza ali na Turquia, então não é uma coisa assim, tipo, nossa, tinha muita coisa lá, não. Mas você vê que mesmo naquela época, né, tipo, a igreja de Cristo já estava se difundindo em locais até que, tipo, pô, não eram centros comerciais e nada, né. E o declínio da cidade se deu possivelmente devido a um terremoto, tá? Informação inútil. E a cidade de Colossos não possuía uma relevância importante para aquela época, como eu já disse, né? Beleza. Então, eu não achei muita coisa de Colossos, se é verdade, então eu só trouxe isso, que foi o que eu achei. Beleza. E qual que é o propósito, então, de Paulo escrever a carta para aquela igreja? Então, Epáfras foi o responsável por levar o evangelho para a cidade de Colossos, relatando posteriormente a situação da igreja a Paulo quando ele estava preso. Mesmo Paulo não conhecendo pessoalmente os cristãos lá de Colossos, decide escrever essa carta destinada a eles.
Assim como Efésios, Filipenses e Filemão, Colossenses foi escrito também durante o primeiro questionamento de Paulo em Roma. E daqui que ele trata aqui, então, heresias como observância em relação ao sábado. Então, lembra que lá ele fala, né, carta de Filipenses, que está muito próximo ali que ele escreveu, então ele aborda alguns temas parecidos, então, a observância ali da lei, né, as leis alimentares, ali, então, a galera, rituais da circuncisão, então você vê que aquela igreja, os judeus ali ainda estavam muito presos na lei, né, então ele escreve combatendo essas heresias, né, e tinha até uma coisa de adoração a anjos, prática do ascetismo, tá? E qual que é o conteúdo então principal da carta? É a suficiência plena em Cristo, então não é mais a lei, tá? Heresias e união dos cristãos em Cristo, beleza? Então bora lá. Então, pedido por sabedoria e Cristo exaltado. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder. Beleza, então ele começa ali com uma oração e depois ele já fala assim, ó, essa parte é muito importante, ó, ele é a imagem do Deus invisível, ele está falando de Cristo Jesus, tá? Então lembra que esse povo, eles estavam muito presos na lei ainda. Então, Paulo já começa a carta aqui, ó, pá, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, assim, essa introduçãozinha, cara, se alguém perguntar quem que é Jesus, é só você citar isso. E, tipo, por que Jesus Cristo é a cabeça da igreja? Por quê? Essa pergunta é fácil, vai. Vocês estão muito quietos, aí vocês estão meio... Por quê? Vocês aí. O que vocês acham? Não? Ninguém? Por que vocês acham que Cristo Jesus é a cabeça da igreja? Vai, é uma pergunta fácil. Ele fundou a igreja. Justo. Mano, vocês já viram algum corpo... Aqui, ó. Não ri, tá? Não é brincadeira. Mas algum corpo, por exemplo, sem braço? Você já viu na rua alguém sem braço? Você já viu alguém sem perna? Você já viram alguém sem duas pernas? Mas já viu algum corpo andando sem cabeça? Né? Então, você entende que a cabeça é a parte fundamental do corpo. Sem a cabeça não existe um corpo. Tá? Então, se Cristo não existir, não existe igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus em suas mentes, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, morte de cruz, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então aqui, no começo da carta de Colossenses, Paulo, de uma forma que é muito legal, porque ele, ao invés de ficar combatendo ali a heresia deles e de forma falar, vocês estão fazendo isso errado, não, ele apresenta quem é Cristo. Então isso é um ensinamento muito massa pra gente. Se você está querendo, assim, você tem um amigo, pô, que você queria trazer ele para a igreja, você queria... Só que o cara é meio, assim, não... Mano, você não... Aqui Paulo mostra pra gente como a gente deve fazer. Se a gente for e ficar, você faz isso é errado, tem que parar de fazer isso. E, cara, é muito difícil trazer uma pessoa para a igreja, para ser o corpo de Cristo. Isso aconteceu comigo. Vocês sabem, né, já falei, eu nasci numa família que não era cristã. E eu fui no acampamento da igreja, mas não era aqui. E daí um cara me chamou para um almoço. E daí ele falou assim, então, você sabe que você está indo para o inferno, né? E você e sua família inteira estão indo para o inferno. Se você continuar assim, você vai morrer no inferno. Mano, e foi isso. Levantou e foi embora. E tipo, mano, eu falei, você quer que eu vá para a igreja ou você só quis avisar que eu estou indo para o inferno? Então, tipo...
Você vê que faltou muita sensibilidade pro cara. Tipo, mano, tudo bem, ele tava mentindo? Não, ele não tava mentindo. Mesmo que seja uma verdade dura, e às vezes, eventualmente, precisa ser dita, mas, cara, se você, no começo, apresentar quem é Cristo, o que é Cristo para você, o que ele pode ser se você aceitá-lo, é uma abordagem muito melhor, tá? Então, Colossenses, ele começa com isso, apresentando quem é Cristo, para aqueles cristãos, né? E daí vem o segundo capítulo. Então, aqui lembra que é uma carta, então tem todo um sentido lógico da carta, né? Então ele apresenta Cristo, e daí agora ele vai mostrar Cristo exaltado acima de alguns pontos que estavam pecando, né? E que hoje faz muito sentido pra gente ainda. Por exemplo, Jesus Cristo é exaltado acima da filosofia. Eu lhes digo isso para que ninguém nos engane com argumentos aparentemente convincentes. Então, vocês que estão na escola e tal, vocês que, né, estão numa classe aí mais, graças a Deus, privilegiada e tem poder de consumir coisas, cara, a gente vê argumentos atacando a fé cristã que não são argumentos bobos. Aqui fala, ó, argumentos aparentemente convincentes. Então vocês vão ser apresentados ali para coisas que você vai, assim, você não vai duvidar, mas você vai, tipo, começar a se questionar. Mano, isso faz sentido mesmo. E a Bíblia já avisa a gente, ó, cuidado que vão apresentar para vocês. Fiquem alertas. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas e se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Tá? Então, cara, a Bíblia, por isso que ela é atemporal, que a gente chama, né? Porque isso acontece hoje, diariamente, tipo, cristãos, e assim, vocês estão numa fase, e se vocês pegarem estatística, isso é estatística, isso são números, onde que a maioria dos cristãos se desvirtuam? Eles saem da igreja. Onde que é? Aí, ó, você já sabe, é faculdade. Por quê? Por causa disso. Porque se chega na faculdade, o cara fala assim, mano, você é cristão? Aí, cara, isso é 2000 anos atrás. Olha isso aqui, ó, e começa a apresentar coisas, e se você não tiver sua base firmada em Cristo Jesus, irmão, você não vai voltar aqui, mas nem a pau. Entendeu? Seus pais vão... Você não vai voltar. Acima do legalismo. O que é legalismo? Alguém sabe o que é legalismo? Seguir as regras. Exato. Exatamente. Você só vai seguindo a manada lá. Então, cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Então, olha o que ele fala. Tipo, olha que legal. Tudo isso ele pregou na cruz. Acabou. Então, ó. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Ó, ele já fala aqui, lembra do sábado que a gente comentou, que ele acabou de falar lá em Filipenses. Ele fala de novo aqui, ó. Mano, ninguém julgue vocês. Por quê? Porque essas coisas foram pregadas na cruz, com Cristo Jesus. Isso acabou. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. Então, tipo, aquilo lá era só uma sombra do que estava de vir, que é que? Cristo Jesus. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, ele fala do legalismo ali. Misticismo. Aqui, ó. Vocês estão vendo que, tipo, tudo isso que ele vai colocando aqui são coisas realmente de hoje. Então, tipo, mano, você vê a questão da filosofia, que é muito presente hoje, principalmente vocês que vão enfrentar isso na faculdade. Legalismo, coisas que você segue sem saber o porquê. Então, se você segue alguma coisa sem saber o porquê, para e pensa um pouco. Por que eu tenho que fazer isso? Né? Às vezes pode ser um legalismo. Acima do misticismo, não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Então, aqui é aquela falsa, como pode falar? Tipo, falsa humildade, assim, que o cara parece muito bonzinho,
Sabe aquelas pessoas que você fala assim, caramba, mano, aqueles caras que vestem uma roupa meio... Eu esqueci o nome desses caras, velho. Vocês sabem o que eu tô falando? Hã? Gótico? Não. Eu tô falando aqueles caras meio Buda, assim, meio zen. Tipo hippies, assim. E tipo, os caras falam assim, nossa, mas esse cara parece tão bom. Cara, esse cara parece tão legal. Olha como ele é bonzinho e ele ajuda e tal. Cara, às vezes esse cara ele tá fazendo isso pro próprio orgulho dele. É pra, tipo, as pessoas realmente falarem disso dele. Tipo, mano, olha como ele é bom. É isso que ele quer escutar. Então, cuidado com essas pessoas. Paulo aqui avisa do misticismo. E acima do ascetismo. Ascetismo, é uma palavra difícil. Então, ascetismo é um pouco difícil de procurar. Então, ó, doutrina de pensamento ou de fé que considera a ascese. Isto é, a disciplina e o autocontrole estrito do corpo e do espírito, um caminho imprescindível em direção a Deus, a verdade ou a virtude. Conjunto de práticas, meditações e comportamentos condicionados por essa doutrina. Então isso é o asceticismo. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que vocês então, como se ainda... Por que é que vocês então, como se... Eita, quebrei esse negócio. Caramba, alguém sabe como é isso? Ótimo. O que eu faço agora? Não dá pra falar assim? Ótimo. Para aqui então, vai. Então vamos lá, vai, tá acabando aí. Nossa, meu Deus, então lá, vou continuar aqui, hein? Então, como se ainda pertencessem a ele. Se submetessem a regras, não manuseie, não prove, não toque. Então isso é asceticismo. Estão escutando bem aí? Então é isso que ele está falando. Tipo, mano, não deixe que essas pessoas te regulem assim, tipo, não faz isso, não faz aquilo. Esse é o asceticismo. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então, eu vejo muito, assim, por exemplo, né, estava falando até da igreja adventista, isso acontece muito lá. Né? Eu participei de um tempo lá antes de vir para cá, e eu vi que muitos jovens, eles... Hã? Mas tá solto. Isso aqui assim? Alô? Alô? Não, né? Depois eu vejo. Vamos lá, tá acabando. Então, na igreja adventista, eles têm muito essas regrinhas. Tipo, demais. Eles têm que seguir o sábado, não pode comer isso. Daí, tipo, não pode... não pode fazer várias coisas lá. E o que acontecia? Eu vi que os jovens, quando chegavam numa certa idade, eles não aguentavam mais. Iam embora. Então... Eita. Então, essas regrinhas, elas têm uma aparência boa. Elas parecem, o cara tá, né, seguindo uma coisa ali e tal. Mas isso, chega um momento que a pessoa não aguenta mais. E não estou falando de tipo, obviamente que tem regras que a gente tem que seguir, né, nós como cristãos. Mas algumas regrinhas que daí entra até um pouco no legalismo ali, faz com que as pessoas vão abandonando a fé. Então, Paulo adverte, cuidado com isso, tá? Lembra, tudo posso naquilo que me fortalece. Você vai pensar, você vai falar assim, mano, isso aqui vai de alguma forma me prejudicar, vai de alguma forma me afastar de Cristo? Se não, cara, provavelmente não tem problema de você fazer. Beleza? Mas toma cuidado, não é qualquer coisa também, né? Pô, você tem que discernir o que é certo e errado, tá bom? Beleza. Então, em nosso dia a dia, estou correndo aqui, falta 12 minutos. Então, no capítulo 3, né, ele então fala sobre aqueles pontos e agora ele traz então da gente. Então, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto. Então, nós, né, como cristãos, ressuscitados com Cristo, procure as coisas sempre do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. E agora, presta atenção. Assim,
façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. Então, se ele está falando, façam morrer tudo, e daí ele fala esses pontos, provavelmente essas coisas ainda vivem na gente. Né? E aqui ele está falando, ó, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus. Provavelmente, se Paulo aqui está falando, façam morrer essas coisas, provavelmente vocês têm alguma coisa, ou todas elas, aí, que vivem dentro de vocês. Então, façam morrer isso. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Então, ó, se isso ainda vive nelas, se vocês ainda vivem nelas, prestem atenção. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mentam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Então, cara, isso aqui não é tipo, beleza, hoje então eu vou lá, vou matar tudo isso que vive em mim ainda. Cara, não é assim. Isso é uma luta diária. Você vai matar, mas esse bicho é tipo uma fênix lá do Harry Potter. Vai crescer de novo, às vezes, pum, nasceu. E, cara, você tem que lutar e matar isso sempre que você vê que você está caindo nesse pecado aí, tá? Seja ele qual for, você sabe qual é, né? O Espírito Santo que vive em você, ele te alerta. Ele te alerta. Você sabe que você está pecando, sabe? Às vezes, sim, quando você tipo, vai fazer um pecado, você fala assim, mano, isso aqui é pecado, velho. Mas eu vou fazer. Então, essa hora você tem que lembrar, opa, mas Paulo falou para matar tudo isso. E daí você vai lá e vai brigar para matar. Legal? Então, ele fala isso. E daí, por último, ó, corri tanto que vai sobrar tempo. Beleza. Conselhos finais de Paulo. Então dediquem-se à oração, estejam alertas, estejam agradecidos. O que é dedicar-se à oração? Quem ora aqui? Tem gente que não ora? Tô de olho, quem não ora. Como vocês oram? Com que frequência vocês oram? Normalmente. Assim, beleza. Diariamente vocês oram, mas assim, qual momento do dia? Qualquer momento? Mas assim, como que você ora o tempo todo, então? Conta pra gente. Não. Pode orar agora? Não só no horário. Mas assim, normalmente a pessoa, sei lá, tem pessoa que ora ao acordar, daí ora, tipo, antes de comer, né, nas refeições. Legal, é isso aí. E aqui, qual que é o conceito da oração de Paulo? Ele fala que a gente tem que orar constantemente. Quem ora constantemente? Mano, é você viver em oração. Não é viver em oração assim, tipo, Senhor Pai, meu Deus, obrigado. Tipo, sabe, como se estivesse orando mesmo, e daí, tipo, você vai falar com uma pessoa, você não fala que está orando. Não é isso. É tipo, mano, é você viver em oração. É tipo, você tá com um pensamento em Cristo Jesus. Entendeu? E essa oração constante é o que vai fazer você cada vez mais próximo e ganhar intimidade com Cristo. Tá? Então, Paulo aconselha a gente com isso. E, por último, sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Temperado com sal. É temperado. Eu li um comentário que é assim, tipo, o sal naquela época era servir também para tipo, não deixar as coisas estragarem, né? Preservar os alimentos. Então, aquele comentário fala assim, tipo, você falar com sal é você falar, tipo, uma coisa que vai preservar e que a pessoa não vai, tipo, vai morrer aquilo rápido, tipo, vai estragar rápido. É você ir preservando aquilo
quando você for falar, apresentar o evangelho. Eu acho, pode ser que faça sentido isso, mas eu acho também que um sal é um tempero. Tipo, quem foi no culto hoje de manhã? Vocês estavam lá? Vocês viram o pastor Fernando falando do sal? Ou daquela comida sem gosto? É exatamente isso. Pra mim é exatamente isso. Então, assim, quando você for falar, você tem que falar de um jeito que a pessoa sinta o gosto. A pessoa, ela sinta o gosto do evangelho. Ela tenha vontade de comer. Ela tenha vontade de largar a comida sem gosto que ela vive e tenha vontade de viver o que a gente vive, que é uma comida com gosto. Tá? Então, esses são os conselhos finais de Paulo. Passei muito rápido. Sobrou aí 6 minutos. E, bom, então esse é o esqueleto, tá? De Colossenses. É uma carta um pouquinho mais pesada que Filipenses, assim, aborda temas um pouquinho mais... Você vê que o povo lá naquela igreja não era tão top assim. Então, Paulo faz vários alertas ali para eles, né? E que são extremamente importantes para hoje também. Então, bom, sobrou aí 5 minutos. Queria agradecer. Essa foi minha última aula, último carro. Essa não tem mais carro. Mas não é a última aula do curso. O Caio semana que vem vai dar mais uma aula. E eu queria agradecer vocês aí pela atenção. Eu sei que não é fácil ficar 1h30 sentado aí, né? Tipo, à noite, domingo à noite e tal. Mas, galera, muito obrigado aí, vocês prestaram atenção, vocês participaram. E vocês são fera. E daí eu queria terminar com uma oração. Alguém quer orar? Quer orar? Ninguém quer orar? Ó, tem que vir em oração, né? Ninguém quer orar? Bom, então eu vou orar, então. Você quer orar? Já ora toda hora, né, pô? Já ora toda hora? Só aí em voz alta, pô. Então, gente, eu vou orar aqui pra gente terminar. E, mais uma vez, muito obrigado aí, tá? Senhor Deus, meu Pai, agradeço por esse momento, Pai, que a gente pôde estudar 2 cartas, refletir em vários aspectos importantes da nossa fé e de como temos que levar a nossa vida, Pai. Eu oro que essa palavra possa ter entrado no coração deles, Pai, que eles possam sair aqui de uma forma diferente, refletindo sobre esses pontos, Pai, e que o Senhor possa estar com eles, abençoando eles essa semana, Pai. É isso que eu oro. Em nome de Jesus, amém.